Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos, ó Deus, mais uma vez e queremos te agradecer, ó Pai, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui na tua presença, em tua casa, para aprender nessa noite da tua palavra, ó Deus. Pai querido, Deus amado, que cada pessoa, Deus, que passarem por essa porta, ó Deus, nessa noite, Senhor, não saia daqui, ó Pai, de posse da tua bênção, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que é noite de ensino, mas nós sabemos, ó Pai, que tu és um Deus, ó Pai, que pode abençoar e vir suprir a necessidade de cada um. Pai querido, Deus amado, desde já nós te agradecemos pela tua santa presença, ó Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Salmo, capítulo 1. Os irmãos acharam? Livro de Salmos, capítulo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, e as palmas louvam o nosso Deus, amém? Toda honra, toda glória, todo louvor para o Senhor. Irmãos, o salmista aqui, ele está falando que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que ele quis dizer aqui? Nós temos que saber aonde nós andamos, irmãos. Paulo diz que nem tudo me convém. Né? Nem tudo nos convém, irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos saber separar. O salmista está nos ensinando aqui que nós temos que saber separar, né, selecionar aonde nós temos que estar, com quem nós temos que andar. E nós somos bem-aventurados, o que quer dizer felizes, né? Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O homem que anda na presença do Senhor, que busca a palavra do Senhor, errais porque não examinais as Escrituras, não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, a palavra do Senhor é uma bússola para o crente. É com ela que nós aprendemos o caminho certo. Não é em todo lugar. O salmista aqui quer dizer, nesse texto aqui, ele está nos alertando. Não é em todo lugar que nós devemos, que o crente tem que estar. E nós temos que selecionar as nossas amizades. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, irmãos? Eu quero passar já para o louvor, porque as horas já estão avançadas. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Vamos, por gentileza, vamos colocar em pé, adorar o Senhor com louvor. Pedir ao Senhor que venha nos renovar nessa noite. Aleluia, com sua palavra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga mais uma vez: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Só as vozes. Eu quero ser, Senhor amado. Diga isso para o Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. A igreja pode sentar, amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos estar pedindo para o irmão Valdir colocar os avisos, mas antes eu já quero pedir aos obreiros se posicionar aqui na frente, porque nós vamos estar fazendo algo importante na casa do Senhor, que é contribuir com nossos dízimos, as nossas ofertas, né, para a honra e glória do Senhor, para que esse trabalho venha continuar por anos e anos aí, até a volta do Senhor. Amém, irmãos? Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus aqui com os irmãos. Os avisos para o irmão Valdir, por favor.
Sábado não haverá culto, né, porque vai haver um casamento da Aline e o Cleiton, né, filha da nossa irmã, Francileide. Santa Ceia do Senhor no domingo às 9h30 e às 18 horas também. Só isso? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios. No capítulo 9, aonde Paulo vai nos ensinar a respeito do dízimo e das ofertas. Diz assim no versículo 6, e digo isto que o que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém, irmãos? Vou pedir para o irmão estar orando aí pelas ofertas, pelo dízimo, amém? E logo em seguida, nós vamos passar para o professor, né, que essa noite é o nosso pastor, que está na incumbência de trazer a lição e ensinamento dessa noite, amém? A paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Jesus, o teu povo vai ofertar na tua casa agora, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, aquele que pode ofertar, meu Pai. Também te peço que abençoe também, Senhor, grandemente, aquele que não pode ofertar, Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor visite os celeiros deles, o celeiro da família deles, dos vizinhos deles, e abençoa e multiplica em nome de Jesus. Em nome de Jesus também eu repreendo todo devorador, todo migrador, todo gafanhoto na vida dos irmãos. Profetizo também em nome de Jesus, que aquele que não pode ofertar hoje, logo, logo vai poder ofertar, pela fé de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu já agradeço em nome de Jesus. Amém. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia, né? Sabemos que também contribuir é um ato de amor na casa do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos passar ao estudo da palavra de Deus. Glória a Deus, que a graça e a paz esteja com os amados irmãos. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, pegar a revista. Louvado seja Deus. Conflitos da vida. A nossa nova lição, com a nossa nova revista, né? Bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos estudos interessantíssimos nessa nova revista. E eu sei que Deus vai nos iluminar, a ponto de nós aprendermos bastante juntos aqui, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos pegaram a revistinha? Todos têm a revista? Todos pegaram, mesmo quem não comprou, tem revistas separadas para ser usada só na igreja. Você está sem revista, levanta a sua mão,
que os obreiros vão levar uma revista até você, para você poder utilizar. Amém? Louvado seja Deus. Conflitos da vida. Quem não passa, né? Por conflitos, não é mesmo? Não é verdade, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Estou vendo muita gente conversando, por isso que eu estou... né? Mas conflitos da vida. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lá, no nosso texto base, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos começar com a primeira lição, que fala sobre o sentido da vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o negocinho. Acho que está ligado na terra e está ligado no céu. Aleluia. Obrigado, filho. Está ligado. Está ligado. Acho que é porque tem que sair e voltar lá de novo para ele poder funcionar, né? Mas nós vamos, enquanto o nosso reverendo Valdir me ajuda ali com a parte técnica, nós vamos ler aqui Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Tornou-se alma vivente. Mas o versículo-chave está lá em Isaías 43, 7. Vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Glória a Deus. Isaías 43, 7. Vamos ver se está lá, Valdir. Ah, agora foi, ó. É de Deus, hein, varão? É tão de Deus quando funciona, né? Aleluia. Bênção de Deus. Vou pedir para um obreiro valente aqui. Toninho, faz favor, filho. Eu vou deixar o microfone com o Toninho. Perguntas, dúvidas, questões, irmãos podem perguntar que o Toninho responde. Aleluia. Amém? Não, tiver alguma dúvida, levante a sua mãozinha, o microfone vai até você para a gente poder estar vendo, falando sobre a sua dúvida. Isaías 43, versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Nós entramos aqui num grande conflito dentro dessa lição, onde vem falando sobre os conflitos da nossa vida, né? Com o sentido. A primeira lição fala sobre o sentido da vida. E dentro desse sentido da vida, nós podemos indagar por que fomos criados? Quem somos? Você já fez essa pergunta? Já se pegou filosofando consigo mesmo? Quem sou eu, né? Ser ou não ser, né? Eis a questão, né? Às vezes você já se pegou filosofando entre você mesmo, dizendo, e agora? Para quê? Por quê? Da onde e para onde eu vou? Do que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que fazer? Existem vários problemas, temos muitos problemas, né? Temos tantas coisas que nos trazem conflitos. Muitos problemas que nos trazem conflitos, mas muitos desses conflitos são auto-afligidos, ou seja, nós fazemos isso conosco mesmo. Nós vemos que lá em Eclesiastes 7:29 diz assim, o Salomão dizendo, o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Se temos muitos conflitos, é por causa de que nós mesmos agaranhamos para nós, buscamos para nós muitos conflitos, muitas dificuldades. É como o Evangelho. Eu costumo falar sempre para alguns irmãos que a gente tem a oportunidade de estar conversando sobre isso, que o crente, muitas vezes, gosta de dificultar o Evangelho. O Evangelho não é difícil, mas o homem impõe tantas barreiras para se chegar até Deus, que às vezes se torna tão difícil você ser convencido, você ser realmente tratado
de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje tem tantas igrejas, de tantos nomes, com tantas regras, com tantas coisas, e tantos não sei o quê. Você, tantas mandingas de Cristo que eu falo, né? Hoje em dia as igrejas estão cheias de mandinga de Cristo. É o lencinho, é a rosa, é o sal, é não sei o quê. É tantas coisas, e Jesus não fez nada disso. Eu não vi Jesus jogando o lencinho. Falava, ó o lencinho para você ser curado. Jesus não precisou disso. Jesus não jogou sal em ninguém. Jesus não precisou nada disso. Tudo bem que Jesus fez o lodinho lá para curar o cego, né? Daqui a pouco vai ter igreja fazendo isso, né? Já pensou o pastor em cima do altar? Pá! Espera aí que eu vou curar os teus olhos. Misericórdia, né, irmão? Só falta isso. Mas é tantas coisas que os homens se perdem. As pessoas se perdem. Nós nos perdemos em meio à certeza do nosso chamado. E isso gera um grande conflito na nossa vida, gera um grande conflito no nosso caráter. Ter a certeza, a convicção de quem nós somos, por que fomos criados e para onde nós somos. Por quem fomos criados? Quem evoluiu do macaco aqui? Levanta a mão. Ah, pensei que ia ter algum crente que ia falar assim, eu creio, né? Não, irmãos, né? Nós somos criaturas, filhos. Antes de aceitar a Cristo, criaturas, depois filhos. Né? Enquanto não somos realmente, aceitamos a Cristo, nós somos criaturas, obra-prima das mãos de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos. E como tais, como os filhos, nós herdamos muitas coisas que vêm pela palavra do Senhor. E precisamos tirar da nossa vida muitas coisas que vão contra a palavra do Senhor. E já aí começam-se grandes conflitos na nossa vida. Aí Paulo vem dizendo assim, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte, lá para Timóteo, na segunda carta que ele mandou a Timóteo, ele disse assim, mas você precisa saber disso. Isso pegue um conselho para você nessa noite. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que eu falei alguma coisa errada? A palavra é atualíssima, né? Como a palavra de Deus ela é atual? Paulo falou isso a Timóteo há muito tempo atrás. E ele falando a Timóteo, falando, olha, nos fins dos tempos, nos últimos dias, os homens serão isso. E eu estava vendo nessa lição, você tem no começo da lição, você entra na página da editora cristã evangélica, lá tem um vídeo que apresenta a revista e mostra a indiferença das pessoas em meio a tantos conflitos, a tantas dores, a tantas questões. E mostra, eu acho interessante, uma criança sempre do lado do adulto. Tudo aquilo que o adulto está fazendo, de errado, a criança está aprendendo. Mostra até uma cena que é forte, do marido batendo na mulher e a criança também batendo. Porque ele está aprendendo com o pai, como é que ele deve tratar, não é verdade? Então, as indiferenças, os conflitos são muitas vezes gerados por nós. E nós vemos aqui que hoje a lição vem nos falando, vem tratando para nós sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da nossa vida? Né? Para que nós possamos ter a certeza da graça do Pai, a certeza, a convicção de que somos verdadeiramente escolhidos, somos filhos, precisamos entender o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da tua vida? Não precisa fazer todo mundo não, irmãos, um só. Né? Qual é o sentido da tua vida? Né? Às vezes a gente pega pensando, para que eu sirvo? Você já pensou nisso? Para que eu sirvo? Eu sofro tanto, eu luto tanto, eu trabalho tanto, eu peço tanto, mas para que eu sirvo, na final de contas? Nós vamos ver aqui, a revista vai falar isso sobre nós. O alvo da nossa lição é o quê? Saber, entender o valor de ter fé e esperança na vida eterna. O aluno vai perceber, sentir que sem Deus a vida não faz sentido e agir, esforçar-se por ter uma vida de santidade e serviço, que vem muito a calhar com a revista anterior, que nós falávamos muito sobre separação e santidade. Então, a nossa introdução à revista, ela fala assim,
nós vemos aqui, ó, a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Aí vem Freud, dizendo as pessoas têm fome de amor. Aí Jung afirmou, as pessoas têm fome de segurança. Adler disse, as pessoas têm fome de significância. Campbell disse, entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Se nós acreditamos nisso, então nós precisamos entender uma frase, entender realmente aquilo que é ter a vida de Jesus. O sentido da vida, o sentido da nossa vida, ela é baseada na vida de Jesus, a vida de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui a revista, se começarmos a ler a revista aqui, o primeiro tópico da revista está escrito assim, muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significância e sentido a ela. Um jornalista britânico escreveu, falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Por que eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente e nem foi, não se foi. Deve haver um significado. Né? Então, esse jornalista dizendo, ele falando, pensando, a revista nos trata falando sobre ele. Né? E essa é uma questão que muitos de nós temos. Porque qual o significado que nós temos, nós, aqui neste mundo? Né? E aqui, seguindo a busca, eu acabei de ler a busca do sentido da vida, foi algo que nós falamos em todo o tempo, quando pregamos, quando meditamos na palavra do Senhor, falamos que nós devemos ser servos. Somos filhos, somos servos. E o sentido da vida nós vamos compreender e vamos entender que é o quê? Para nós cristãos, para que fomos criados, é para o quê? Para serviço, o trabalho a Deus. Deus nos criou, a palavra nos diz que Ele nos criou para a sua glória. E se Ele nos criou para a sua glória, então nós devemos fazer o quê? Com que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Só que fazer Deus ser glorificado através das nossas vidas demanda de um processo que nós vamos entender aqui agora um pouquinho sobre isso. Né? Tem uma frase que aqui, ó, Rick Warren disse, o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. E é o que nós estamos fazendo aqui. A palavra do Senhor nos tem disso. Nós lemos Gênesis e lemos Isaías, onde ele diz assim, quem nos criou? Deus. E se nós queremos entender o sentido da nossa vida, nós devemos falar aí com Deus. Deus tem as respostas, e nós vamos ver isso. Né? Existe uma fonte onde podemos descobrir sobre a vida, que é a Bíblia. Amém? Então, o que é a vida? 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 Não é a vida, não é aquela canção. Oh, isso é a vida, ser vivida. Não é isso? Tem aquela canção que diz assim? Não é isso? Vocês estão ouvindo muito pagode, viu, irmãos? Vocês vigiam, né? Então, mas tem isso, tem aquele. O que é a vida para você? Quem quer arriscar? Falar aí. O que é a vida? Você levanta a mão aí e você pode falar. Né? Calma, irmão, calma. Não precisa pegar o microfone correndo, não. Calma, vigia. Né? Mas o que é a vida para você? O que é a vida? Né? Nós temos aqui duas opções, são propostas para nós, para descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, que evidencia e é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio de raciocínio abstrato, é fazer conjectura, suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio de razão, sem tomar medidas práticas. Né? Uma das questões é a especulação. Você pode especular. Olha, o sentido da vida, o que é a vida para você? Né? Mas nós partimos do princípio da certeza que nós temos de que a palavra nos diz o que é a vida. Né? A origem da vida é de Deus. A origem da vida é Deus. A origem da vida é Deus. A Bíblia afirma aqui, nós podemos ler aqui, eu separei, a vida se inicia em Deus e só Ele
tem o poder de extingui-la. Ou seja, ele criou. Se nós olharmos e analisarmos, a Bíblia nos fala em Gênesis, lá no começo, o que diz? O que diz lá? Bem no primeiro versículo. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Né? E no princípio era o Verbo era carne, né? E ele habitou entre nós. Isso está em João. Mas o que diz lá Gênesis? Leia para nós lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leia aí, Rui, você que está aí já, apóstolo, já, do lado do nosso querido amigo, irmão Toninho. O que diz lá em Gênesis 1, 1? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Continua. E os dois? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Quem estava aqui antes de tudo ser formado? Quem estava aqui, irmãos? Deus. Antes de tudo ser formado, antes de você ser criado. Quem estava aqui? Antes de tudo, Deus. Ele estava antes. E Ele estará aqui depois. De tudo isso se findar, Ele ainda estará. E nós teremos o privilégio de estar com Ele. Eu creio. Amém? Mas Ele é o princípio. Eu já falei, Ele é o ômega, né? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Ele, antes de tudo, Ele já estava. Então, Ele, com a sua sabedoria, nos formou. Então, a origem da vida é Deus. Ele é a vida. Ele nos deu a vida. Nós vemos nos versículos adjacentes é que ele vem dizendo assim, olha, ele soprou nas narinas do homem fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente. Então, quem é o dono da vida? Quem gerou a vida? Deus. Tem dúvida sobre isso? Fala, filho. Dá aqui o microfone para. Na pregação dele, se andar com Deus é vida. Se andar sem Deus é morte. Na pregação dele. Sim, porque o cristão, a vida do cristão é baseada na presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, vivemos os milagres, vivemos as maravilhas, vivemos as promessas. Se não temos a presença de Deus, caminhamos para a morte. Né? Porque se não temos Deus, nós pecamos, não é verdade? Nós já pecamos tendo Deus, imagina sem ter Deus. Então, quando nós pecamos, a Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não temos Deus, se andamos sem Deus, claramente nós caminhamos para a morte. Não é isso? Mas só que Deus está no controle das mãos do Senhor, a vida e a morte. Né? E a Ele pertence. A Ele. Né? Quando Ele vem dizendo assim para os homens, olha, vocês têm medo desses homens? Você tem medo disso? Né? Temei não aquele que pode matar a tua carne, mas temei aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Quem pode fazer isso? Deus. Você também, sabia? Se você não andar nos caminhos do Senhor, você também está condenado. Não é verdade? A gente atribui muito isso a Deus. Ah, é Deus que vai me mandar para o inferno. Não, irmãos. Nós fazemos isso conosco mesmo. Quando a gente não vigia, né? Quando a gente dá lugar aí, né? Hoje até nós falávamos, o pastor David, dá lugar, né? A gente fala para os meninos, dá lugar. Né? Quando a gente fica dando lugar ao inimigo, com certeza nós também fazemos isso conosco mesmo. E por isso que eu falo que muitas vezes nós somos auto-afligidos por nossos próprios erros. Nós causamos isso, muitas vezes, a nós mesmos. O bem e o mal habita dentro de nós. Agora, vai vencer quem nós alimentarmos mais. Quem está sendo mais alimentado na sua vida? Né? É Deus? Ou, né, a tua vontade de saber da vida dos outros, a tua curiosidade, a tua língua que fala mal dos outros, a tua língua que não sabe falar bênção de ninguém, ou é a tua língua que só sabe abençoar, a tua língua que só sabe falar glória a Deus, entendeu? Aí, né? Então eu falo, nós vivemos isso. Então, a origem da vida, que nós temos aqui, o propósito da lição é mostrar para nós o quê? Primeiro, questões da vida, né? Os conflitos da vida. Precisamos entender quem nos criou. A origem da vida é Deus. Ele é a origem da vida. Né?
Então podemos dizer que nossa vida está totalmente ligada e dependente de Deus. Se Ele nos deu vida, e tudo está no controle das mãos dEle, então nós somos totalmente dependentes dEle. Agora, difícil é para muitas pessoas dizer que dependem de alguém. Você já conheceu alguém que fala assim, eu não posso depender de ninguém? Eu não. Eu me viro sozinho. Me viro nos 30. Eu faço qualquer coisa. Não gosto de depender de ninguém. Difícil é saber, muita gente não quer depender. Mas o depender de Deus vai além de uma simples moratória de oração. Depender de Deus vai além de eu simplesmente estar dentro de um culto, ou de um culto de estudo, ou de um culto de avivamento. Depender de Deus vai além, porque os nossos atos, as nossas ações, mostram a nossa dependência de Deus. Mostrar-se frágil não quer dizer que você é fraco. Fragilidade é uma coisa, fraqueza é outra. Você depender de alguém é sadio, é bom. É bom saber que as pessoas precisam de você e que você precisa de alguém. Isso faz parte. Até dentro de um casamento, de um relacionamento, nós falamos muito isso. Né? É muito necessário que um cônjuge dependa do outro. Né? Realmente dependam do outro, para que haja essa química, que haja realmente, né, uma cumplicidade na vida do casal. E isso muito mais, na vida cotidiana, no trabalho. Ninguém é autossuficiente. Né? Existem aqueles que se dizem autodidatas, tal. É interessante. Mas, mesmo assim, para ele se tornar um autodidata, ele dependeu de muita gente. Né? Muitos livros escritos, porque muitas coisas que ele estudou, que ele não gerou sozinho as ideias. Não é verdade? Então, dentro disso, nós podemos dizer que somos totalmente dependentes de Deus. Se Ele é a vida, nós dependemos dEle. Aí, quer ver um princípio básico, como nós dependemos de Deus? Já pensou se Deus chega lá, dá aquela volta no jardim lá no céu, deixa eu fechar a torneirinha de ar que alimenta aquela terra, peraí. Quem fica vivo aqui sem oxigênio? E é Deus, é Ele que dá. Então, já pensou se Ele fechasse a torneirinha? Como é que nós ficaríamos? Olha como nós dependemos da graça do Pai. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Tudo que está acontecendo no mundo, nós vemos aí, né, as situações climáticas, tudo que está acontecendo, né, a questão da camada de ozônio, do degelo, né, das geleiras, né, o clima esquentando, as calotas polares derretendo, está sendo algo assim frustrante e difícil. Há uma perspectiva, um prognóstico de daqui 10 anos, nós teríamos 2 a 3 graus de temperatura a mais. Agora eu fico pensando, irmãos, olha o frio que está vindo e o calor que está tendo em alguns outros lugares. Pessoas estão morrendo de calor nas ruas, estão desmaiando, desidratadas e morrendo nos outros países. Aqui temos pessoas morrendo de frio. Olha a situação, os extremos. Em meados de 1900, em Guaraná com rolha, não vou dizer a data, porque né, a gente sabe disso, a gente via que o frio era diferente. Não tinha essa questão. Era frio, mas não se ouvia falar que alguém morreu de frio. Agora não, nos últimos dias, mais de 10 pessoas aí já faleceram. Olha a situação. Isso é consequência o quê? Do pecado, das falhas, do homem que não vê, que depende da graça de Deus para sobreviver. E se auto-afligindo, porque tudo que está acontecendo também é auto-afligido pelo homem, porque o homem não toma cuidado com aquilo que Deus deu. Deus deu uma terra tão linda, né? E só que a gente só faz, às vezes, é estragar. Né? Mas graças a Deus pela sua misericórdia. Né? Ele estava aqui antes do início e estará depois do fim, aquilo que a gente fez. Então, a origem da vida é Deus. Coloque aí, arquivado no teu arquivo mental. Uma vez eu quando eu trabalhava na MTU, aí eles fizeram que nós participássemos de palestras de autoajuda, auto não sei o quê, auto um monte de coisa. E aí você entrava lá e o rapaz colocava uma venda nos seus olhos, você ficava ali, aquele monte de gente com venda nos olhos. Ele colocava uma musiquinha de Nova Era no fundo lá, aí falava assim, agora você está ouvindo a minha voz. Volte lá, naquela tua sala mental, lá naquela cadeirinha,
dentro da tua mente e ficar fazendo você viajar, você regresse, não sei o quê, sabe? Então eu digo para você, vá lá naquela sua sala mental, entendeu? E coloca lá naquele arquivinho ali, ó, essa anotação para você, no seu arquivo pessoal. A origem da vida é Deus, e nós sabemos disso porque dependemos dele. Amém? Aí, o propósito da vida é a glória de Deus. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? A glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. E se nós somos criados, e o propósito é para que sejamos a glória, para a glória de Deus, nós devemos entender isso. Agora que nós vemos aqui no tópico 2, quem está com a revistinha, eu vou ler, os irmãos aqui acompanham. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que ele nos criou, por quê e como. Não é verdade? Eu não me autogerei, eu não fiz a mim mesmo, né? Aí tem aqui no parágrafo 2, ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos: os que criei para a minha glória. Está lá em Isaías 43, 7. Mas o propósito da vida é a glória de Deus. A palavra nos ensina que fomos criados para a sua glória. O Senhor fez isso e ponto final. Você é obra-prima das mãos do Senhor. Então o Senhor se gloria na tua vida. Será? Por quê? Como pode Deus se gloriar de uma vida de alguém, de um vaso, vamos colocar assim? Nós até louvamos, né? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida. Como Deus pode se orgulhar de um vaso trincado, de um vaso manchado? Um vaso que tem um furinho, que está escapando, né? Ali, ó. Deus não vai se orgulhar disso. Então, para que nós realmente sejamos a glória de Deus, para que a glória de Deus ela possa habitar em nós, nós devemos entender que nós somos o quê? Criados por Ele, para a sua glória, e para isso precisamos viver a promessa e as propostas dadas a nós através da palavra de Deus. Se nós não entendermos isso, vão é estarmos aqui, vão é adorarmos ao Senhor. Já entendemos que a origem da vida é Deus, é Ele estava aqui e Ele nos criou. Agora o propósito com o qual nós somos criados é para a glória do nome dEle, para a glória dEle. Importante que tenhamos a mente de Cristo para também entendermos que a realização pessoal e nossa felicidade estão atrelados à satisfação pessoal de Deus. Ele se sente bem lhe abençoando. Aí fala, mas é preciso orar, jejuar. Irmãos, Deus se sente muito bem abençoando a tua vida. Porque Ele quer o quê? Que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Já viu crente quando recebe a benção? Aleluia, eu vou na casa do Pai, eu vou contar a benção, o milagre chegou, meu Deus do céu, não sei o quê. Não é assim? Ou não é assim, irmãos? É verdade que é assim, a gente fica feliz quando Deus nos abençoa, irmãos, é normal. Só que a gente às vezes vive só disso, de bênção. Se Deus não me abençoa, se não é aquela bênção que eu estou pedindo, então não está valendo. Então não acredito, deixei de buscar, deixei de estar na presença. Se não é do jeito que Deus fala, se não é do jeito que Deus quer, se Deus não responde do jeito que eu quero, então não está certo. Mas só que Deus tem prazer em abençoar a tua vida. A Bíblia nos fala muito sobre isso, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos livrar. Jesus, enquanto andou na terra, o que mais fez foi o quê? Abençoar, livrar, aconselhar. Foi o que mais Jesus fez. Só que a gente quer o quê? O que eu quero, o meu coração quer. O que o meu coração quer? A Bíblia nos ensina, onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Qual é o tesouro? É a minha casa nova, com 10 cômodos, com a minha geladeira duplex, que abre assim, ó. Eu sinto até o vento na hora que abre a porta. Né? Para quem tem cabelo até... Né? Aquela TV onde eu sento na minha sala, meu coração está ali, pastor. Aí eu sei que
eu preciso ir no culto, mas quando eu sento na frente da TV com aquelas 92 polegadas, quando ligo assim aquele som surround, vem e invade a minha alma, eu não consigo sair de casa. Quem já passou por isso? Só eu, né? Irmãos. Verdade, irmãos. Às vezes você olha assim, está tão bom em casa. Né? Verdade. Entendeu? Só que o que acontece? Se a gente não deixa, não compreende que nós somos criados para a glória dele, que nós precisamos estar debaixo da graça dele, que nós precisamos estar na casa dele, que nós precisamos fazer a vontade dele. Se a gente não compreende isso, nós não vamos viver o milagre. Não vamos viver as maravilhas. Não vamos viver as promessas. E aí, sabe o que vai acontecer? A TV nunca vai chegar. A geladeira que abre em 2 portas, assim, inventa, também não vai chegar. A casa, então, esquece. Sabe? Então, a gente precisa aprender o quê? Que nós dependemos de Deus. E ao passo que dependemos do Senhor, precisamos fazer a vontade de Deus para que a glória do Senhor inunde a nossa vida. Para que a glória do Senhor inunde a sua casa. E para que a glória do Senhor se manifeste através de você. O propósito inicial é esse. Para isso que Deus te criou. Para que a glória dele se manifestasse em você. Sabe quando a glória de Deus se manifesta em você? Quando você ora e alguém é curado. Sabe quando a glória de Deus se manifesta em você? Quando você pede os dons de línguas e Deus te dá. Sabe quando a glória de Deus manifesta em você? Quando você interpreta línguas. Sabe quando a glória de Deus se manifesta em você? Quando você ajuda quem precisa. Não precisa ser muita coisa, irmãos. Não precisa ser reboliço. Não precisa ser o reteté. A glória está chegando. Não, irmãos, não precisa disso, não. Basta apenas você se doar na vontade do Senhor. Basta apenas você fazer um favorzinho para quem está necessitando, para quem está precisando. Aí você está fazendo que a glória do Senhor está se manifestando. Sabe o que acontece? Quando você ajuda quem precisa, fala, oh, graças a Deus, Deus colocou você na minha vida. Quem já não ouviu isso? Oh, irmão, que benção, Deus já colocou, foi Deus que te trouxe. A glória do Senhor te manifestando. Oh, irmãos, que benção, eu estava precisando disso. Foi Deus que te colocou na minha vida. Olha a glória de Deus se manifestando aí, irmãos. É assim que Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele se sente bem nos abençoando, porque quando nós estamos sendo abençoados, Ele está sendo glorificado. Né? Então, aqui a aplicação. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Né? A gente passa o tempo todo buscando sentidos para a vida. Eu vejo grandes homens, por exemplo, Bill Gates. Ele é um grande homem, muito sábio, né? Muito rico, milionário. Mas ele faz muita assistência social. Ele dá muita dinheiro, constrói hospitais, ele tem uma gama de coisas que ele realiza, entendeu? Com o dinheiro dele. Eu não sei, buscando talvez aliviar um pouco daquilo que há dentro do seu coração, dentro da sua mente, eu não sei, entendeu? Mas se ele não entender que tudo que ele fizer, se não for em nome do Senhor, é vão. Se ele pode fazer tudo isso, mas se não for em nome de Deus, é vão. Porque o oco, o vazio, vai continuar, por mais que ele ajude. Já viu aquelas pessoas que falam, eu tenho tudo, mas não tenho nada? Não é verdade? Eu já contei aqui para os irmãos o testemunho. Quando eu trabalhava na contabilidade, um senhor muito rico, dono de muitas padarias, trabalhava na contabilidade, e lá na contabilidade trabalhava-se com muitas padarias. Esse senhor chegou e falou assim, Jefferson, olha minha foto, mostrou a família, né, filhos, 2 filhos, um casal de filhos, a esposa, tudo, tal, família linda, tal. Eu falei, aí virou para mim e disse, olha, eu tenho uma família linda, olha, tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho tudo o que eu quero, tenho dinheiro no banco, tenho carros quando eu quero, tenho várias empresas. Eu falei, graças a Deus, né? Deus é bom na tua vida, né? Eu falei, mas eu tenho uma vontade danada de tirar a minha vida. Eu vira mexe, me pego tentando me matar. Não consigo. Aí, no mesmo tempo, naquela semana, até contei, alguns irmãos já sabem desse testemunho, a gente tinha ido visitar uma irmãzinha na favelinha,
na comunidade. Lá no fundinho, lá no riozinho, lá, o Toninho conhece lá o Planalto, lá embaixo, nos Cabrobró do Planalto, lá, bem na beirinha do córrego, lá um barquinho, muito simplesinho, chãozinho batido de terra, mas as loucinhas limpinhas, tudo limpinho assim, sabe? Tudo bonitinho, alumínio areadinho, aquela coisa mais linda. Aí fomos, fizemos o culto lá, aí que acabou o culto, a irmã falou assim, ai, pastor, eu sou a mulher mais feliz deste mundo. Aí eu falei, é Jesus que faz isso, irmãos. É o Senhor. Alguém tinha tudo, mas não tinha nada. Ela não tinha nada, mas tinha Jesus, então tinha tudo. Às vezes é assim conosco. Você pode pensar que não tem nada, mas você tem Jesus. O propósito da tua vida é a glória de Jesus. E por você ter Jesus, você tem tudo. Tudo está ao teu alcance, louvado seja o nome do Senhor. Então, aí, por isso, nós precisamos entender. Né? Então, o que é a vida? O sentido da vida é a paz com Deus. Né? Também um tópico, terceiro tópico aqui da lição, vem falando sobre isso. Terceiro tópico lá, quem quiser acompanhar, acompanha comigo aqui. Ó. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, está lá em Isaías 59, 2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com seu Criador. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Porque nós examinamos as Sagradas Escrituras e nós vemos que ela vem nos ensinando que o homem perdeu o elo, o contato com Deus. Antigamente era o homem e Deus. Deus descia na terra e conversava com Deus. Já pensou, pastor David? Papai chegar aqui? Ô, David, vem cá. Deixa eu conversar com você. Eu tenho meus planos, meus projetos. Eu fico imaginando a voz de Deus, a voz de muitas águas, né? Falando os planos, meus projetos. Agora, quando o pecado, o homem foi separado. Deus já não tinha mais essa liberdade. Foi Deus que causou isso? Não. O homem se distanciou de Deus. E com esse distanciamento, a paz que nós tínhamos perante a presença de Deus, ela foi tirada de nós. Porque não é gostoso quando você se sente seguro? Você não se sente seguro? Quando você tem aquela pessoa assim, ó, por exemplo, você tem a tua esposa, a esposa tem um marido, está vivenciando alguma situação, mas se ele está perto dela, ela se sente seguro. A mesma coisa o homem. Às vezes está vivenciando alguma situação, mas se a esposa está por perto, ele se sente tranquilo, seguro. Às vezes, nós nos sentimos seguros, às vezes, com coisas banais até. Porque por estar dentro de um carro, talvez, eu me sinto protegido, ou por estar trancado na minha casa, eu me sinto protegido, seguro. Entendeu? Eu não sei aquilo que traz segurança para o teu coração neste mundo, mas o homem perdeu o vínculo com Deus por causa do pecado. E por causa desse vínculo perdido, nós perdemos também a paz que vem através da graça do Pai. Essa paz que ela é nos entregue de graça. Compreendamos isso. Mas que outrora, antes de Cristo, antes do sacrifício do Senhor, o homem penava para conseguir chegar-se a Deus. Afinal de contas, nós vemos, né, nos livros do Antigo Testamento, os homens fazendo sacrifícios, os homens levando tantas coisas, e ergue-se altar, e se arrasta-se altar, e se arrasta-se os templos, leva-se o templo. O povo de Israel levou o templo com eles durante 40 anos dentro do Egito. Já começou... Parou um tempo, monta ali o templo. Vamos andar, desmonta tudo e sai andando. Vamos parar aqui, monta-se tudo de novo. Agora vamos andar, desmonta tudo e sai carregando. E não era coisinha leve não, viu, irmãos? A coisa era pesada. Porque tinha o altar, tinha um monte de coisa que era preparado ali para que o sacerdote pudesse entrar, um só, entrar e ir lá e oferecer o sacrifício. E não era fácil assim também não, porque se ele chegasse lá sujo, com manchas de pecado, ele caía ali fulminado. Tanto que ele entrava com uma cordinha, né? Nós já estudamos isso aqui. Cheio de sininho na roupa,
e com uma cordinha. Se o sininho parasse de tocar, eu já puxava a corda. Falei, esse já era. Né? Aí vai o próximo. Já pensou, se nós numa fila dessa? Né? Entra lá o pastor, o sacerdócio Jefferson e cai lá, duro. Agora o próximo é o Bessi. Pensou? Ia ser, né? Terrível. Não porque ele tivesse pecado, nada disso. Digo porque o coração temeroso. Quem não temeria? Eu teria medo, irmãos. Diante de Deus, né? Eu teria um medo terrível, sabe? Porque pobre de mim, pecador que sou, né? Para entrar assim na presença de Deus. Hoje não, nós entramos tão liberalmente na presença do Senhor. Deus está aqui. Amém? Ele está aqui. Jesus está aqui. É a palavra que nos garante, 2 ou 3 reunidos. Eu sempre falo, eu sou ruim de matemática, mas tem mais de 2 aqui. Então, eu tenho certeza que Deus está aqui. Então, nós estamos na presença dEle. Ora, outrora, você não poderia. Agora você pode. Não é maravilhoso isso? Isso porque nós precisamos entender que o sentido da vida é ter paz com Deus. E como nós alcançamos essa paz? É vindo a casa, é buscando, é adorando, é estudando. Isso que você está fazendo aqui é maravilhoso, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, a Bíblia nos diz, nos adverte que o povo perece por falta de conhecimento. Nós somos engodados, nós somos enganados por não conhecer a Bíblia. Nós somos levados por qualquer vã doutrina, porque não lemos, não conhecemos a Bíblia. Por isso, há igrejas lotadas, superlotadas aí, cheias de pessoas vazias, sepulcros caiados. Porque não sabem realmente por que estão lá. Sabem que precisam de alguma coisa, mas por que estão lá não sabem. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos feitos para a glória de Deus. Nós viemos aqui o quê? Buscar essa paz para com Deus. Nós vamos buscar essa paz. Religar aquilo que foi desligado. Outrora, estávamos desligados da presença do Senhor. Hoje não, hoje nós temos acesso, estamos ligados, né, diretamente com o Pai. Você tem uma ligação direta com Jesus. Amados irmãos, às vezes a gente para, eu não sei se você já atinou, parou para pensar, como é você ter uma ligação direta com Deus, com Jesus. O que te impede de falar com Jesus é você mesmo, porque ao abrir dos teus lábios e falar Jesus, Senhor Jesus, Ele já está te ouvindo. Aí eu te pergunto assim, o que então é impossível para nós? Nada. Ao passo que nós cremos. Aí a dificuldade vem pela fé. Aí é outra coisa, né? Ser favorecido por Deus está implicitamente ligado a ter paz com Ele. Se nós temos paz com Ele, se nós estamos amigos, chegados, brinco muito com o Dinei, meu parça, né? Se nós somos parça de Jeová, aleluia, né? Nós temos o quê? Tranquilidade, né? De receber do Senhor aquilo que nós estamos pedindo. E como eu tenho cumplicidade com Deus? Como é falar que eu sou cúmplice de alguém? Como é que eu posso dizer que eu tenho cumplicidade com o Senhor? Como um casal diz que tem cumplicidade entre mulher e marido? Como é que é essa cumplicidade? Sabe? Como é ter cumplicidade com Deus? Sabe? Ter cumplicidade com o Senhor realmente é acreditar, professar, falar, entender, pregar aquilo que a palavra nos ensina. Essa é a cumplicidade de Deus, assim ela é manifesta na nossa vida. E a partir disso, nós recebemos a graça do Senhor. A paz de Deus, ela inunda o nosso coração. Você já se sentiu satisfeito após o evangelismo? Quando você acabou de falar de Jesus para alguém? Você já se sentiu assim, feliz? Aí eu falei de Jesus. Foi tão bonito, né? Falei de Jesus. Nós estamos ali, reformando ali a igreja para inaugurar dia 13. Aí nós estamos lá consertando, faz pintura, drywall, não sei o quê. Até o pastor David já está lá com a gente 2 dias. Aí ele já entendeu. Quando o Lauro some, o Lauro está evangelizando. Cadê o Lauro? Está evangelizando, com certeza. Quando vê o Lauro, está no meio da rua. Está falando com alguém lá. Fala, vai aqui, o CREA, vai abrir uma igreja aqui. Tá, achou barato. A gente fica lá, a gente dá risada. Principalmente na hora de pegar o peso. Cadê o Lauro? Está evangelizando. Na hora de pegar o peso, o Lauro foi evangelizar. Mas Deus é bom, tem sido uma bênção, irmãos. Tá? Então, favorecido. Santo Agostinho disse, tu nos criaste para ti.
e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho disse, né, em Confissões, no seu livro Confissões, página 23, ele vem dizendo que Deus, ó, o Senhor nos criou para ti mesmo, o Senhor nos criou para ti. E nós só vamos encontrar paz, só vamos encontrar alegria, se nós repousarmos nele. Se a nossa fé estiver nele. Se a nossa confiança estiver nele. Se a nossa vontade for a dele. Aí nós teremos essa paz. Amém, queridos? Louvado seja Deus. As horas se vão. Próxima aula nós continuamos. Porque Deus criou o homem. Pergunte para seu irmão. Para que Deus te criou? Para que Deus te criou? Não foi para esquentar o banco, não. Né? Não é verdade? Deus não te criou só para isso. Deus te criou para ser obra-prima das suas mãos para a glória dele. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, amados. Louvado seja Deus, as horas se vão. Próxima quinta-feira nós continuamos a partir do tópico 2, né? Porque Deus criou o homem. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Ser gratos ao Pai. Lembrando, mais uma vez, não tem culto sábado, tem casamento. Mas tem a Santa Ceia domingo, 9h30 da manhã e às 18 horas. Amém, queridos? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, pelo Senhor estar conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pela tua palavra, pelo teu estudo. Pai querido, mas agora nós queremos te pedir que o Senhor despeça o teu povo em paz. Leva os teus filhos em segurança. Dê uma boa noite de descanso. Que os teus filhos possam descansar, tendo a certeza da tua graça, do teu favor. Pai, dá uma sexta-feira abençoadíssima. Pai querido, que possamos ter um final de semana debaixo da tua graça, da tua glória. Senhor, abençoa a tua Santa Ceia. Que nós viemos aqui renovar a nossa aliança contigo. Pai, nós te pedimos, Senhor, segura nas nossas mãos, guarda a vida dos teus filhos, leva-os em paz, livra, Senhor, de todo mal, repreenda da vida dos teus servos todo o levante do inimigo, Senhor, toda a perseguição de Satanás, e abençoa de maneira gloriosa e poderosa a vida de cada um, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre toda a igreja, hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.